Duas velas amorosas se encontraram, cada qual iluminando o seu redor. E depois que se encontraram, descobriram o milagre de quem vive um grande amor. Sua luz cresceu bem mais, pois tornaram-se uma só, duas velas numa só, dois amores num amor, duas mentes a sonhar o mesmo sonho e dois corpos a querer se completar. Foi amor, ninguém duvide, foi bonito. Sua luz lembrava as luzes do infinito. Amor, se for amor, será eterno. E quem disser que assim não é, perdeu a esperança ou ainda não tem fé. Perdeu a esperança ou ainda não tem fé. A família perplexa. Estamos começando mais um Palavras que não passam e nós falamos da política perplexa, do país perplexo na última vez que nos encontramos. E hoje queremos conversar sobre a família perplexa num país perplexo. O que é perplexo? É alguém que não está muito seguro no que pensa, no que faz, e não sabe o rumo a tomar. Para cá, para lá, o que eu faço? Onde eu vou? Não há uma segurança de projeto, embora tenha um sonho, não sabe como persegui-lo e não sabe por onde. Às vezes é culpa da família, às vezes não. Às vezes tudo conspira contra ela. A escola, que não é suficiente, a igreja que não faz catequese, a mídia que promete e engana para vender, o marketing, as revistas, os livros, os outdoors, tudo dificulta a educação dos filhos. Além disso, os pais não sabem o suficiente de psicologia e de pedagogia para lidar com suas crianças, porque elas recebem influência de fora. Mesmo os que têm cultura ficam perplexos. Imagine, então, os que não estudaram e não sabem o suficiente. Porque existe hoje uma sociologia da história, uma psicologia da história que analisa os movimentos da humanidade, as tendências, onde deu, onde pode dar. Estamos, no momento, atravessando uma fase de intensas mudanças e de instabilidade emocional, política, econômica, como poucas vezes a história teve. No curto espaço, desde os anos 60, 50 anos, nós tivemos fatos gravíssimos que a história quase que não conhece. Derrocada de nações, queda do comunismo, queda do capitalismo então conhecido, perda do país mais rico do mundo de influência, perda de influência da religião maior, que é a católica, crescimento de seitas e pequenas igrejas, por tudo que é canto, uma luta imensa disputando fiéis, fundamentalismo que cresceu em todos os lugares, queda de grandes ditaduras, tanto no Ocidente como no Oriente, a situação de terrorismo, o antiterrorismo, as muitas guerras que explodiram no início desse século, e tudo isso deixa o mundo perplexo. Os políticos não sabem por onde ir, não sabem o rumo do dinheiro, não sabem o rumo da religião, não sabem o rumo da família. É um mundo errático. Em poucos anos muda tudo. Nesse mundo, você fez família. Nesses últimos 50 anos,
Quem se casou e fez família, sabe como o mundo mudou, como as crianças mudaram, como as meninas mudaram, como a mulher mudou, como a moral mudou. Quem se casou 50 anos atrás não conhecia a droga na extensão que ela está, nem sabia de terrorismo, nem de violência. Nós criamos um mundo imediatista aqui, agora, já. E religiões aqui, agora, já. O mundo comeu depressa, não sabe digerir. Agora está arrotando ideias políticas, religiosas, tudo arroto. Não conseguiu digerir, porque comeu tudo depressa demais. O mundo engoliu e não está sabendo mais o que fazer, porque não está tirando proveito do que comeu. Jogaram fora o tempo. Odiaram o devagar. E este mundo depressa e apressado, imediatista, aqui agora já, que marca milagre para as 3 da tarde, Deus tem que fazer, que combina tudo com data, e que exige tudo hoje com este prazo, e que não deixa nem o fruto amadurecer, porque ele é amadurecido à força, a começar com as crianças. É neste mundo que você casou. Pai, mãe, e você educou filhos. E agora você está com os seus netos e bisnetos. E quem fala mais para eles é a mídia. Vocês, fala um pouco. Eles não estão mais sob o controle de vocês. A menos que vocês os conquistem. Porque vocês têm uma coisa que o mundo não tem: amor. Esta é a grande arma. O resto nós conversaremos. Porque agora eu quero começar com o Gilson e depois, um por um, os que estão aqui comigo e que vocês já conhecem. Gilson? Padre Zezinho, eu não sei quantos anos faz que o senhor compôs aquela música que dizia que a TV, o rádio e o jornal convencem mais cabeças do que o padre lá no altar. 1990. 90. Eu vim de lá do interior, vai para 21 anos, né? E tão atual, né? E na abertura que o senhor fez agora, o senhor dizia, entre tantas coisas que deixam a família perplexa, a mídia que promete e engana para vender mais. Eu gostaria de começar destacando por aí, Padre Zezinho. Até porque você é comerciante. Isso também. Eu não tinha pensado nesse lado, mas tem tudo a ver. A publicidade hoje, ela fala mais do que projetos e do que conteúdos. Então, uma boa maquiagem convence muito, engana muito. E nós estamos sendo vítimas, nossos filhos estão sendo vítimas, de muita maquiagem e de pouco conteúdo. Um fato que me faz pensar nisso, há algum tempo atrás, foi implantada uma lei que, na propaganda, dizia assim, agora vão acabar os sofrimentos dos casais que querem se divorciar. Né? Vai ser muito rápido. O divórcio vai passar a ser questão objetiva, só chegar no cartório, o casal se resolve, está tudo resolvido, não tem aquele sofrimento de aguardar tanto tempo. A propaganda era essa. Né? Esse ano, no primeiro semestre, só no estado de São Paulo aumentou 286% o número de divórcios. Só na cidade de Piracicaba, 550% o número de divórcios. Conversando com alguns advogados cristãos, eles fazem o seguinte comentário. Antes, durante o processo de um divórcio, havia tempo para diálogo, para repensar, para conversar e para muitas vezes se restaurar uma família e um casamento. Hoje, com essa rapidez, com essa propaganda de que tudo se resolve e acaba o sofrimento, acabou isso. E no clima de aqui, agora já, e de emotividade, a política é decidida por emoção, a religião é decidida por emoção. Aliás, os pregadores de emoção são os que mais lotam os templos. O pregador da razão está com pouca audiência. É sentimento, sensibilidade à flor da pele. E com este mundo à flor da pele, nós temos decisões à flor da pele. Por isso, tantas mortes, tantos crimes, tantos assassinatos, tanta coisa de imediato aqui, agora já. É inimigo do suave depois. O histérico aqui, agora, já, hoje tem que ser agora, é inimigo do suave depois. Mas é o suave depois que pode ser chamado de pedagogia e de educação. Continuando a conversa, Mário, bem-vindo. Obrigado, padre. Muito bom estar aqui com vocês novamente.
O senhor tem um rico histórico de obras e de canções, de livros que tratam a respeito da família. Dentro desse assunto, não tem como não lembrar da sua utopia, que no fundo é nossa também. Né? Se os pais amassem, o divórcio não viria. Mas dentro disso que o Gilson estava dizendo, eu estava lembrando que, por vezes, um jovem e uma jovem se querem ou querem se casar, não para formar uma família, querem estar um junto do outro. E aí começam as dificuldades, porque na sua canção o senhor disse, se os pais amassem, o divórcio não viria. Mas o casamento, o amor é suficiente. Quando chega a questão financeira dificultosa, quando chega um filho não bem planejado, quer dizer, essas questões não são ensinadas para a juventude que se depara com a situação de querer estar junto. Ou seja, eu acho que há uma dificuldade em ensinar as pessoas a querer formar família. Por isso que uma vez alguém me questionou dizendo, mas é óbvio, se as pessoas amassem, o divórcio não viria. Eu digo, é que ficou uma palavra oculta, que as pessoas mais inteligentes, que estudam filosofia ou que conhecem poesia sabem. Na verdade, eu quis dizer, se os pais amassem de verdade, o divórcio não viria. Porque dizer que ama é uma coisa, amar de verdade significa, por ela, por mim, por ele, nós vamos dar um tempo, mas não vamos apressar uma solução. O divórcio tem que ser caso extremo. Está muito rápido. Porque o amor está muito rápido. Né? Não estou gostando, tem outra dando sopa, por que eu vou ficar com você? Não estou gostando, tem outro que me quer, por que eu vou ficar com você? As pessoas estão jogando fora a tangerina inteira junto com o gomo podre. Toda pessoa esperta, se a laranja tem um gomo podre, não joga a laranja fora, porque ela é suculenta, tem coisa muito boa. Mas tem gente jogando a laranja inteira fora por causa de um gomo. E a mulher jogando o marido fora por causa de um defeito. Ele ainda é um homem suculento. E ela também, ela tem conteúdo. Mas às vezes por briga, joga fora por um defeito ou dois, quando como um todo a pessoa é maravilhosa, dá para consertar. Então esse imediatismo faz isso. E depois, quando cai em si, já não dá mais para voltar. Esta é uma sociedade que ao invés de aproveitar os 12 ou 15 gomos da laranja, que são bons, joga tudo na lata de lixo e pega uma laranja zerinho, novinha, sem nenhum defeito, que às vezes apodrece mais depressa do que a outra. É a pressa que está destruindo o caminhar do mundo. Você não pode apressar um rio, mas tem gente que consegue. Suzana? Quando você pensa, quando eu penso em perplexidade, eu penso na exclamação, né? no ponto de exclamação. Eu vi e me admirei com aquilo. E quando a família é perplexa, como o senhor estava dizendo, e não há um ponto de interrogação, não há as questões colocadas e não se discute, não se coloca vírgula, nem o ponto e vírgula, nem muda para o outro parágrafo, o que acontece? Você quer resolver, e resolver entra esse lance do imediatismo, que hoje em dia já superou a tudo, né? Porque chegou no Brasil há uns 2, 3 meses para cá, um site de relacionamento que é de traição. Você se cadastra, deixa lá seu perfil, fala o motivo por que você quer trair, quem você quer, e mais rápido do que nunca você arruma um parceiro para trair o seu esposo ou trair a sua esposa, né? Porque falta questões, né? Quem problematiza, às vezes as pessoas acham que DR, como todo mundo fala, discutir relação, mas quem problematiza pode chegar a uma solução. Soluções pressupõem um problema. Questões. Agora, quando você só vive de exclamação, é óbvio que você vai tomar uma decisão precipitada. E no caso agora está muito mais fácil, né? E não pense que isso é para a diversidade das coisas, não. É para ganhar dinheiro. Você se cadastra, paga uma graninha e tem ali 3 ou 4 parceiros que você quiser por mês. De novo, um dos resultados, esse livro é muito bom, já mostrei na última semana, Dinâmicas da História do Mundo, do Christopher Dawson, é um dos resultados de uma sociedade que faz já 2 séculos está voltada para o eu. Autossatisfação. Sobre isso, inclusive, eu comentei já num outro programa e comento sempre que posso. Está de volta, reeditado, um livro dos anos 60 que abordava exatamente a questão do amor erótico e a questão da autogratificação
em vez de a gratuidade. O que eu levo nisso? Se eu não levar vantagem, eu termino o casamento. Se eu não levar vantagem nessa igreja, eu mudo de religião. Se eu não levar vantagem nessa ordem, eu saio da ordem. Se eu não levar vantagem no celibato, eu largo. Se eu não levar vantagem nessa parceria de comércio, eu vou embora. Porque vale o meu eu. Então, toda e qualquer fase da história em que se acentuou demais o indivíduo e se desprestigiou a comunidade, ou se acentuou demais a comunidade, se engoliu o indivíduo, nenhuma delas deu certo. O comunismo não deu certo porque o indivíduo foi massacrado. E o capitalismo está começando a ser um grande fracasso porque o indivíduo foi super elevado e não se educa para o sacrifício. Na segunda parte nós vamos falar sobre hospitais. Ali, se não houver gente capaz de sacrifício, doente não escapa. Assunto interessante, porque as irmãs estão aí. Eu volto daqui a pouco. Pensa em tudo isso que eu vi em casa. Indaiatuba foi reconhecida por ter uma das melhores administrações do nosso estado. Isso é motivo de muito orgulho, mas não é nenhuma surpresa. É resultado de quem cumpre com seus compromissos. O ensino em Valinhos é hoje um dos melhores do estado. A saúde também. É por isso que somos a 22ª cidade do país com melhor qualidade de vida. É muito orgulho pra gente. Cuidar de uma cidade é cuidar de pessoas. É assim que o PMDB fez e faz a história. O mundo que a gente sonha se faz com educação. Educação é o princípio que se assume, que se cultiva e se renova no dia a dia de todos. Irmãos e irmãs de Palavras que Não Passam e da Associação do Senhor Jesus e da sua TV Século XXI, estamos de volta com mais um programa lítero musical. E não só lítero, de vez em quando, histórico, filosófico, sociológico, que aqui a gente tenta pensar como Jesus pensou. E para minha agradável surpresa, eu convidei o Gilson para conversar e cantar. Aí ele disse, eu vim acompanhado do Guilherme. E aí, eu não sabia que os dois estão cantando juntos. Então, por favor, Gilson, chame seu filho Guilherme e eu quero ouvir vocês cantando. Vamos lá, Gui. Essa canção que é 80% dele. Eu dei uma pequena contribuição só. O quê? O Gui está com quantos anos? 11. 11? E você já compõe canções aos 11 anos? Eu componho. Faz um tempinho que eu compus essa música já. Eu acho que eu tinha 6 anos. 6 anos eu tinha. Você compôs com 6 anos? Compus com 6 anos. Justin Bieber, que se cuide. Tá certo, então vamos ver. Essa canção é de pai e filho. Isso, Então parceria. tá bom, vamos lá. Ouço um barulho nas ondas do mar, sinto um vento frio e areia no ar. Eu e meu filho sentados num banco, viajando nos sonhos do coração. As árvores enfeitam a praia e os jardins desse mundo tão lindo que Deus nos deu. Na inspiração, criança, eu ouço a voz do Criador e me atrevo uns acordes musicais. Ouço o barulho das ondas do mar, sinto um vento frio e areia no ar. Eu e meu pai Sentados
juntos num banco, viajando nos sonhos do coração. As árvores enfeitam a praia e os jardins desse mundo tão lindo que Deus nos deu. Na inspiração, criança, eu ouço a voz do Criador e me atrevo nos acordes musicais. Vamos caminhar juntos nesse mundo e vamos brincar, viver e ser criança. E depois de tudo voltar pra nossa casa e viver a cada dia um pouquinho mais feliz. Vamos caminhar juntos neste mundo e vamos brincar, viver e ser criança. E depois de tudo voltar pra nossa casa e viver a cada dia um pouquinho mais feliz. Nossa! Obrigada. Aí, que nota vocês dão para esse pai e filho cantando? Nossa! Muito bom. Obrigado. Olha, obrigado, eu vou chamar você depois, Guilherme, mais tarde. Tchau. Justin Bieber, que se cuide. Pois é, minha gente, por isso que eu disse que esse programa é litero musical, porque enquanto ele busca as letras, os documentos, os conteúdos da igreja e do mundo, e passa por eles, depois indicando a vocês que leiam e aprofundem, ele de vez em quando busca uma música que combine com o que a gente pretende debater. Eu peguei agora a parte litero do Kant, A Religião nos Limites da Simples Razão, página desta tradução, página 35, desculpem, o texto. O homem, com relação ao seu fim, precisa buscar como elementos do seu destino a animalidade, a racionalidade, a humanidade, a personalidade e a responsabilidade. Ele chama atenção para o fato de que é uma construção da pessoa, não um pedaço. Isso não faz a pessoa. Não é só a pétala que faz a flor. Você não pode pegar um pedaço e dizer, isto é uma pessoa. Isto é um pedaço da pessoa. A pessoa é mais. Mas pode ser que um pedaço mostre que aqui existe uma pessoa. É o caso daquele que amputou a perna e é uma pessoa inteira, embora tenha perdido um pedaço. Aí a gente começa a entender o que é ser humano, o que é ser pessoa e como construir uma personalidade que ultrapasse até pequenos detalhes. Há um todo humano para que você possa dizer, é um homem de verdade. Porque ele também é pessoa. É uma mulher de verdade. Não parece mulher fisicamente. Ela é. Não é caricatura. Quando ela fala, age, pensa, você está diante de um ser humano feminino que se fez pessoa e consegue ser persona. Ela tem uma mensagem, ela é uma mensagem. Tudo isso a família tem a obrigação de dar como primeiro exercício obrigatório para cada filho. O aprendizado de ir ficando gente. Porque ele nasceu humano, mas pessoa, ele vai se construir e aceitar ser construído. Trabalhar alguém por dentro é muito mais difícil do que trabalhar por fora. Por fora ele vai numa academia, ou vai num salão de beleza, mas por dentro, aí é ele que tem que aceitar. E essa construção da pessoa por dentro é o assunto da nossa discussão agora. Como é que se sai da perplexidade?
Bem, a partir do momento em que você tem um projeto e o segue, há uma coerência naquilo que você faz. Com todos os efeitos que você tem uma viga mestra na sua vida. Você não é uma pessoa acidental ou de tangenciais. Concluindo, para nós continuarmos a conversa, você pode viajar de pingente num trem. E na hora que alguém quiser cobrar, você pula fora. Você pode ir de pingente num ônibus. Quando alguém passa lá para cobrar, você pula fora. Porque você não quer pagar o preço da viagem. Você quer viajar, mas não quer pagar o preço. Então você vai de pingente. E na vida, muita gente vai de pingente. Na hora que a vida lhe cobra, ele pula fora, porque ele não quer pagar o preço disso. Está bem colocado? Eu tenho 2 irmãs, pequenas missionárias de Maria Imaculada, que é uma congregação fundada em São José dos Campos, por uma candidata a beata. O resto acho que vocês vão falar, né? Como é o seu nome, irmã? Irmã Penha. Irmã Penha. Irmã Selma. Irmã Selma. A fundadora de vocês era uma paulista, né? Paulistana. Ela era de São Paulo? Madre chamava Dulce, né? Nasceu aqui na cidade de São Paulo, paulista mesmo, ali no centro. E tuberculosa, aos 21 anos, foi para São José dos Campos, que era uma cidade até então, uma cidade propícia para o tratamento de tuberculoses. Ela foi em busca da saúde do corpo, mas lá entrando, é como se ela entrasse no lamaçal e sentiu-se chamada ali no meio daquela lama para tirar pessoas da lama. Então, ela ouvindo o chamado de Deus ali mesmo, em São José dos Campos, ela iniciou esse trabalho com as tuberculoses, que eram muitas, e o sofrimento do corpo se misturava ao sofrimento da alma, e ela foi chamada não só para cuidar dela, mas para tirar o olhar dela e lançar o olhar sobre aquelas pessoas que ali, mais do que ela, estavam sujas e carentes. Isto foi em 1900 e quanto? Por volta de 1922 foi quando ela veio para São José em busca de saúde. A partir daí... Naquele tempo, as pessoas iam para Campos do Jordão ou para São José dos Campos? Isso. Eram os 2 locais instâncias, onde... né? Exato. As 2 instâncias onde se tratava a tuberculose. Ainda hoje tem o Vicentina Aranha lá. Tem. É um hospital que está de lembrança, né? Exatamente. Na época da nossa fundadora, ela era um dos locais onde os tuberculosos ficavam para serem tratados. E hoje vocês têm aproximadamente 8 ou 9 hospitais, não é isso? Isso. No Brasil, e casa para atendimento de anciãos em Portugal. Vocês estão na Itália. Você morou em Portugal, você mora lá, né? Moro em Portugal, Lisboa. E morou lá de uma santa, cujo últimos dias eu vi, estava toda alegrinha, mas era uma santa, 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 santa. Eu, se fosse Papa, beatificava, viu? Madre Celina. E 2 dias depois ela faleceu. Mas que mulher de Deus. E você morou ao lado dela muitos anos, cuidando dos velhinhos em Portugal. Sim, e ela foi superiora, né? Há 17 anos, né? E nos últimos 15 anos fiquei ao lado dela. Então, eu testemunho que foi uma pessoa dessas que Deus coloca para mostrar para a gente, ó, ser santo é o caminho, é a nossa meta. Como é que é morar ao lado de uma santa brincalhona, contadora de piada, sorridente, mas assim, muito preocupada com os outros, tudo era dos outros, para os outros. Como é que é a experiência de viver tanto tempo ao lado de uma pessoa que só vivia para os outros? É uma experiência única, né? Às vezes eu paro porque eu já estou na congregação há 24 anos, né? Não parece, né? Mas já 24 anos. Não, parece que você entrou com 8, né? Com 8, né? Mais ou menos. Você é pequenininha. Mais ou menos. E uma vez me perguntaram se eu escolhi essa congregação por causa do meu tamanho, né? Pequeno. Eu falei assim, nossa, é cultura demais, né? Mas a experiência que eu tive assim foi de que Deus coloca essas pessoas realmente no caminho da gente para que a gente pense um pouco a razão por que eu existo, né? E o porquê vale a pena ser santo. Se você estivesse aí fora, você estaria provavelmente administrando alguma casa de idosos ou algum hospital. Você tem preparo que chega para ser
administradora de uma Só empresa. não tem tamanho, né, padre? Não, mas eu tive também a oportunidade de estudar em Lisboa, fiz lá a universidade, e o que também amplia muito o nosso conhecimento, né? Eu acho que hoje em dia não vale só ter boa vontade, eu acho que a gente tem que ter conhecimento, a gente tem que falar à altura, é aquilo que a gente falava, né? Ela pode entrar no grupo e não povo, é do mesmo tamanho. Tá? Tá bom. Mas eu acredito que essa experiência de conviver com alguém que o tempo todo esqueceu de si. Eu tive a graça de privar da amizade de irmã Dulce. São duas Dulces, né? A fundadora de vocês e a da Bahia. E realmente ela também só vivia para os outros. E brigava pelos outros. Por ela podia acontecer o que quisesse. E vem a Madre Celina, que era bem esse tipo de pessoa, mas alegre o tempo todo. Ao lado dela, a gente sentia alegria. Então, é uma santa feliz que espalhava a felicidade. Eu nunca vi, em quase 20 anos, 25 anos que eu conheci, eu nunca vi Madre Celina, até na hora séria, de rosto crispado. Sempre a vi muito serena. Se vocês viram, é outra história, mas eu não vi. Não, e eu testemunho mesmo que ela, acho que na minha vida, é a única pessoa que eu nunca vi falar mal de alguém. Ela sempre conseguia ver o lado bom da pessoa, porque ela dizia assim, é um filho de Deus, né? E isso é raro, eu nunca vi ninguém que nunca falou mal de alguém. Isso eu testemunho, assim, como essa luz que ilumina a gente. Ela nunca falou. E nesses últimos 10 meses, que nós viemos para o Brasil em setembro do ano passado, vai fazer um ano agora, ela teve um câncer e ela nunca, para ninguém que ia visitá-la, ela falava da doença dela. O que é raro numa pessoa de 90 anos. O idoso sempre reclama de alguma coisa. Sempre. Ela nunca falou nada da doença dela para ninguém. Né? Então, nisso a gente vê que é uma pessoa assim que... E como que ela conseguiu isso? Deus, oração. Foi a fé. Ela era joelho no chão. É isso que deu força para ela. E era ela quem nos dava a força. Acho que a gente que estava acompanhando sofria muito mais do que ela própria. Né? E ela foi para nós assim esse exemplo que a gente tem mesmo, que do céu ela está intercedendo. Ela foi pequena por escolha. Por escolha. Você, irmã? Pode falar. Eu acho que a Madre Celina foi alguém assim que tinha calos no joelho, porque eles nunca deram na alma dela, esses calos do joelho nunca alcançaram a alma. Na medida que ela foi calejando, engrossando o seu joelho, de tanto orar, de tanto adorar, a alma dela foi ficando fina, a alma dela foi ganhando leveza. Então, a Madre Celina é isso que a Marcelma fala, ela tinha leveza na alma, ela era uma pessoa leve, porque foi alguém que viveu da fé, alguém que tinha joelhos, que vivia de joelhos dobrados. Até os 90 anos ela ajoelhava. Mas ela tinha uma liderança forte, né? Demais. Ela sabia conduzir de longe, pequenos gestos dela já dizia tudo, né? Ela não precisava falar muito, né? Ela olhava. Quer dizer, tinha uma autoridade que era própria de quem vive para os outros em Deus. Então, ela me marcou muito. Todas as vezes, eu devo minha vida a ela, né? Vocês sabem disso. Quando tive um incidente de operação, ela mandou imediatamente os médicos, as irmãs lá cuidar de mim, fui operado de novo e vinha ver o tempo todo. Eu não teria escapado daquela operação se não fosse o cuidado e atenção dela e da irmã Agnus Dei. Eu já estaria morto há muito tempo. Foi uma vigilância o tempo todo. Levei 7 anos para me recuperar e foi uma experiência muito grande de solidariedade. Todo o cuidado que ela teve comigo, e ela dizia, não é para você, é por causa da igreja. Então, era uma coisa clara, para eu não esquecer que eu não era tão especial assim. Mas aprendi demais com ela. A gente volta a falar sobre isso, porque isso é muito bonito, para que vocês saibam que o mundo tem muitos santos. Só não fazem propaganda deles. Pena. Porque se fizesse, tem muito mais santo no mundo que bandido. Só que o santo não dá manchete. De vez em quando só. Voltamos daqui a pouco. Palavras que não passam.
reflexões em torno do cotidiano, do caminhar da vida, da história da religião. Há quem ponha tudo na mão de Deus. Deus resolve tudo. Não é verdade, Ele não quer fazer isso. Tem a nossa parte. Há quem diga, Deus não tem nada a ver com isso. Bom, é o direito da pessoa de crer ou não crer que Deus exista. E entre os que creem que Deus existe, há os que dizem, existe, mas não atua. Há muitas maneiras de crer em Deus e de crer no outro. Mas certamente a maneira que está mais perto do certo é de querer o bem do outro. Aí sim. Aí seja ateu ou crente, seja de qualquer igreja ou religião que seja, se ele além de ver valor no outro, ele é uma pessoa que quer que o outro esteja bem e gosta mais do outro do que até de si mesmo e quer para o outro melhor, olha, ele pode ter 1000 defeitos. Ele pode até estar errado nas suas teorias, mas está certo na sua atitude. E segundo Jesus, vai para o céu quem põe o outro num lugar de destaque. E quem põe o outro na palma da mão e cuida do outro. Então, cuidar é o grande verbo. E é esse verbo que faz o santo. Me mostra uma pessoa que cuida dos outros, por mais defeito que ela tenha, eu digo que eu estou diante de um santo ou candidato a santo. Esses dias, ainda vou trazê-lo aqui um dia, estive na festa dos 50 anos de vida religiosa da irmã Geralda, que cuida há 40 anos das prostitutas ou mulheres sofridas e do povo de rua. E quanta gente ela tirou daquela vida, simplesmente com o sorriso, com a paciência e com a luta por elas. Irmã Dulce fez o mesmo. E essas irmãzinhas aqui nas creches, asilos, hospitais, orfanatos e em casas especiais para mulheres grávidas, fazem esse trabalho há muitos anos em São José, e eu vou muito lá, eu vou ver o trabalho, conviver. E o que é bonito, são senhoras jovens, irmãs jovens, 39, 40 anos, que dirigem essas instituições, 1.200 empregados, 600 empregados, grandes hospitais. Há algumas irmãs já têm mais idade, mas está sendo tudo colocado na mão das moças, das irmãs jovens, que querem companheiras, porque o trabalho é pesado. Eu vejo tudo garotada de 33, 32 anos, que de repente vira com um hospital na mão delas, uma creche na mão delas. Aí é confiança em Deus e preparo o estudo. Então eu acompanho muito e vejo, também nas Paulinas, eu vejo tanta gente jovem dirigindo. As moças católicas que puderem pensar nisso, não vão se decepcionar. Ah, imperfeição vai ter. Tem também na vida religiosa, em todo lugar. E no casamento também tem. Mas existe gente jovem que acha que vale a pena viver pelos outros. Estou certo ou não estou, irmã? Certíssimo. E a nossa congregação, a gente tem muitas, realmente, como diz o Padre Zezinho, muitas irmãs com muito pouca idade assumindo muito. Mas isso porque vale pelo reino. Essa ousadia toda, essa coragem de enfrentar tanto desafio com tão pouca idade é por crer. E por olhar também para aquela que nos precedeu nessa aventura, nessa ousadia toda, que é a Madre Teresa. A gente olha para ela e, olhando para ela, na verdade, a gente está com o olho em Jesus, porque a Madre Teresa nunca tirou o olhar de Jesus. E é de lá que vem a luz e a força para a gente fazer o que faz e como faz. A madre de vocês foi tuberculosa e o fundador da minha congregação também foi. Quando ele era padre novinho, ele escarrava sangue o tempo todo. Disseram, ele não vai viver mais do que 1 ano. Morreu com 82 anos. A gente nunca sabe o plano de Deus, né? Mas o bonito é isso, a partir do momento que resolveu viver pelos outros. Tá? Eu quero uns comentários de tudo que foi falado por aí, começando por aqui e por aqui. Bem, o Geraldo não quer falar. Quer falar, Geraldo? Nossa, que bonito ouvir a experiência das irmãs, esse trabalho tão interessante, né? Enche os nossos olhos, porque quando a gente faz pelo outro, eu me sinto assim, acredito que quem não se sente bem
satisfeito mesmo ao fazer algo por alguém que fez ela feliz e não se sentir bem por isso, está com algum problema, pode estar com alguma questão de saúde, né? E sobre o assunto que vocês estavam conversando, sobre a família e sobre esses cuidados, todos os hospitais e as pessoas que precisam de cuidados, a família precisa de cuidados, né? E porque a base de tudo é a família. Eu sou assistente social e no meu trabalho como assistente social a gente vê histórias bonitas e histórias tristes, né? E sempre a gente percebe que quando a família... Porque problemas externos, financeiros, questões de saúde, questões sociais sérias, né? Drogas, esses problemas eles sempre vão existir. Ora uns, ora outros. Mas quando a família está bem, quando o pai pode contar com a mãe, quando os filhos podem contar com os pais, eu acredito que eles conseguem seguir em frente e continuar a vida e ser felizes, apesar dos problemas que vêm. Então, eu acho que a família precisa muito de cuidados. Esse casalzinho aqui, vocês têm dificuldade, é? De vez em quando falta dinheiro, falta alguma coisa? Vocês estão casados daqui a 3 anos? Há 5 anos, padre. Nossa. Como o tempo passa. Tem apertos financeiros de vez em quando? Temos, padre. Acho que isso é normal, né? Em lares brasileiros. Tem aqui, falta dinheiro hoje, amanhã tem, depois falta de novo. E assim a gente vai levando, né? E tem também os problemas com relação à educação dos filhos. Nós temos uma filhinha de 3 anos, espertíssima e inteligente ao extremo. Modéstia à parte, mas ela é. Né, padre? O senhor pode concordar com isso. Que 3 anos, o presente que ela mais gosta de ganhar é livros, graças a Deus. Então, assim, nós temos problema, assim, porque sabemos que tem a televisão que ensina coisas que não são bacanas, tem os coleguinhas na rua, ela tem amiguinhos da idade dela, que vive na rua o dia inteiro, né? E não tem, assim, o acompanhamento dentro de casa, o pai, a mãe, a estrutura, como a Suzana falou, né? É a família. Então, se a gente não ensina os nossos filhos desde do colo, que eles têm uma família, é ali que eles vão encontrar a base e o fortalecimento para seguir em frente. Santidade não é perfeição. O santo não é perfeito, só Deus é perfeito. Nós cremos. O santo vai ter que escorregões e defeitos, mas é santo, porque vive para os outros. Portanto, santidade no lar, santidade na vida religiosa. Viver para o outro. Quem consegue viver para o outro está mais perto de ser santo do que ser um demônio na vida do outro, né? Eu quero ouvir o lado de cá, começando com o Mário e Suzana, e já estamos chegando ao fim de mais um Palavras que Não Passam, que falou sobre a família perplexa e como sair dela. Pois é, o programa tratou da perplexidade no início de uma maneira, da parte negativa da perplexidade, e agora nessa reta final, essa coisa bonita, quase nos deixa perplexos também, que é o exemplo de santidade de pessoas tão próximas, né? Do nosso dia, do nosso tempo, não aqueles santos só de antigamente, mas convivem conosco. Muitos pais e mães de família também são santos, não serão canonizados nunca, mas conseguir lidar na sociedade como aquilo que a Aninha estava dizendo, educar os filhos no mundo como está hoje, na sociedade como está hoje, com o salário que se ganha hoje, é um pedaço de santidade também. O mundo tem mais gente boa do que ruim, ou mais gente ruim do que boa, Mário? Eu acho que tem mais notícia ruim que tenta suplantar as coisas e as pessoas boas. Eu acho que tem mais gente boa no mundo. Só que não dá tanto ibope como o senhor falou em outro momento. O que é universal não muda, né? Não sofre mudança. O que é contingente faz parte das probabilidades e das mudanças. O senhor usou o texto do Kant, né, que tratou o homem aí numa escala, né, onde ele colocou alguns graus. E o primeiro grau que ele colocou, se a gente prestar atenção, é a essência, é a ontologia, o ser. O ser é humano, é universal, não muda. Ele não vai deixar de ser humano. E foi variando até chegar no mais contingente, que é a moral. Ele termina com o dever e é a moral. Moral, costume, e o dever é um costume, que sofre mudanças, que sofre contingência, que por sua vez não é universal. A gente está aí para ver as culturas, que cada um tem o seu costume, às vezes até mesmo num país tem vários costumes. E a família, né? Aí vem as irmãs com uma forma, não com uma fórmula, porque com que diz respeito ao ser humano não existe forma, né? Mesmo para viver não existe forma, quanto mais para conviver, mas com uma maneira, né? Que é a maneira de você ver primeiro o universal, que é o ontológico, a essência,
Ele é um ser humano. E depois você vai ver a contingência, que é o costume, que é a moral, o que ele fez. Primeiro é o que ele é. Eu acho que a família tem que começar assim, meu filho é humano, né? Meu pai é humano, meu irmão é um humano. Depois o que ele fez. Depois a gente discute e coloca essas questões e deixa de ser perplexo com o costume e lembra que todo mundo é humano. O Kant era ateu ou era crente? Ah, padre, eu não sou advogado do Kant, não consigo Mas, resumir. pelo que você estudou, ele praticava religião ou não? Ele praticava religião, ele era um protestante. E ele escreveu, influenciado, evidente, pela formação protestante que teve, mas ele jogou uma razão sobre a religião. Ele não queria a religião só de sentimento. Então ele escreveu, olha as preocupações dele de construir uma pessoa por dentro. Olha os livros dele. Crítica da razão pura. Crítica da razão prática. Crítica do juízo. Fundamentos da metafísica dos costumes. Primeiros princípios metafísicos da ciência e da natureza. A religião nos limites da simples razão. Metafísica dos costumes. A doutrina da virtude. Ensaio filosófico sobre a paz perpétua. O tempo todo este pensador se ocupou da construção da pessoa por dentro. O que é ser pessoa? A partir da sua essência para depois chegar nos seus costumes. Isto. Ele foi lá. E quando alguém cuida de hospital, creche, asilo, orfanato, quando alguém dedica a vida inteira a ajudar a pessoa a se encontrar, então foi buscar o essencial. Que nós falávamos antes, que o Papa disse essencializar. Então, esses testemunhos ajudam a pensar, existe o essencializador e o aproximador. Eu quero que você seja gente, pessoa. O resto é resto. Se você for pessoa, você vai resolver os outros problemas. Se não for, você vai criar mais problemas. Né? Isso tudo pode ser dito cantando também, né? Nós encerramos assim mais um Palavras que Não Passam, que hoje falou sobre a família perplexa e disse, de um jeito ou de outro, que a melhor maneira de resolver as perplexidades de pai e mãe de família é ajudar a construir uma pequena pessoa, até que ela fique uma grande pessoa. Semana que vem a gente volta. Ir ao povo. Está pesando demais esta cruz, doendo demais esta falta de paz. Está faltando uma luz, faltando uma luz, faltando uma luz. Está doendo demais esta dor, ferindo demais e assustando meu povo. Está faltando é amor, faltando é amor, faltando é amor. Violência nos bares, nas ruas, nos lares e até nas escolas. Cada dia é mais gente sem teto e sem rumo, vivendo de esmola. Violência a crescer e o meu povo a morrer e o seu sangue a correr. Quem é que vai socorrer? Quem é que vai socorrer? Quem é que vai socorrer o meu povo? Na 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 na. Está pesando demais esta cruz, doendo demais esta falta de paz. Está faltando uma luz, faltando uma luz, faltando uma luz.
Está doendo demais esta dor, ferindo demais e assustando meu povo. Está faltando é amor, faltando é amor, faltando é amor. Violência no estádio, nas telas, no rádio, e pouco se liga. Cada dia é mais gente sem fraternidade, querendo ver briga. Violência a crescer e o bandido a vencer e o meu povo a tremer. Quem é que vai socorrer? Quem é que vai socorrer? Quem é que vai socorrer o meu povo? Na 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 na